E a Festa das Marias, essa aqui também é uma festa tradicionalíssima da República de Veneza, e é uma festa que tinha, além disso, né, um caráter, digamos, social às vezes, porque se costumava fazer casamentos, aquela festa tradicional se costumava fazer casamentos entre uma menina pobre e um homem, enfim, de família, que fosse uma família rica. Fica aí no vídeo até o final se você quer saber essa peculiaridade aqui inusitada. Antes disso, curte o vídeo, não esquece, é claro, de se inscrever no canal e também de ativar o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que é postado aqui com regularidade todos os dias. Sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Língua Mária e feito especialmente para você. E claro, também passo os recados importantes para vocês. Nós temos o curso de Língua Vêneta, que é a língua do nosso povo, a língua dos vênetos, não era o italiano, era uma outra língua que ainda continua sendo falada por 8 milhões de pessoas no mundo. Então vejam que existe sim a importância da língua vêneta e da gente também manter ela, né? E o curso, agora nós estamos na Black Friday, então temos uma promoção bacana para quem quer começar definitivamente a estudar e aprender a língua. Não perde essa oportunidade, já falei para vocês que eu não sei se ano que vem eu vou conseguir oferecer esse curso, tudo indica que não, portanto, fala comigo, tem um número aqui, né? Tem meu número, você fala diretamente comigo e a gente negocia o que fica melhor para você também, do jeito que a gente consegue pelo menos segurar a sua vaga, né? Para começar ali já no início do ano que vem. Nós temos bandeiras do Vêneto para vender, que são as bandeiras tradicionais do Vêneto, da República de Veneza, aquelas verdadeiras, né? E também não esquece que tem aí a possibilidade de você fazer a pesquisa do seu sobrenome, do progenitor do seu sobrenome, e também depois que a gente faz a pesquisa apresenta num vídeo. Você vai aqui no canal, tem a playlist de sobrenomes, você vê como funciona aí e pode contatar e fazer a contratação aí da pesquisa do seu sobrenome. Vamos lá então, nós temos essa Festa das Marias. Do que se trata isso? A Festa das Marias era uma celebração aí típica da cidade de Veneza, mas é claro, era muito típica inteiramente da República de Veneza, porque todo mundo se reunia ali na capital para assistir isso. O que acontecia anualmente a partir do século IX, eles já começaram a fazer essa festa aqui, é muito tempo atrás. Então, desde o século IX, o costume de abençoar todos os casais que se casariam durante o ano, né, surgiu nesse momento. No segundo dia de fevereiro, a festa era a festa da purificação de Maria, então essa festa foi atestada desde o século IX pela República de Veneza. O que acontecia? Acontecia que entre as mulheres que participavam da bênção, que acontecia na igreja de San Pietro di Castello, eram escolhidas as 12 mais pobres, né? As meninas, as 12 mais pobres que tinham, eles escolhiam nesse dia aqui, vestidas com roupas suntuosas e enfeitadas com joias muito preciosas. Eles deixavam essas meninas que eram pobres, eles deixavam elas, né, como se fossem nobres, e todos os objetos, claro, emprestados pelas principais igrejas das cidades. No ano de 973, durante uma dessas celebrações, a República de Veneza sofreu um ataque pirata. Eu falei no podcast, né, para quem é assinante do podcast, um ataque pirata, e as noivas foram sequestradas junto com as suas joias. Aí a população se levantou e conseguiu salvar as meninas também. Para agradecer a Nossa Senhora pela sua intercessão da causa, né, pela causa, foi então instituída a Festa das Marias, oficialmente, né, a Festa das Marias. Essa Festa das Marias incluiu, além da bênção dos casais, que já era feito, né, o sorteio das 12 meninas mais bonitas entre as famílias pobres da cidade. Cada uma delas foi designada para uma família rica, que teve a tarefa de lhe dar roupas, joias e um dote para que ela assim pudesse casar, é claro, né? Então, nos dias seguintes realizavam-se uma série de cerimônias civis e religiosas que culminavam numa procissão de barcos ao longo de todo o canal, o Grande Canal, durante a qual as Marias, essas meninas aqui, como eram chamadas meninas selecionadas, exibiam a sua beleza e as suas joias, né? As cerimônias assim eram acompanhadas de festas dançantes, banquetes e outras folias. Além disso, ver as Marias era considerado um bom presságio, além de uma festa para os olhos do público masculino, claro, né? Portanto, a celebração durou muitos dias, até 2 semanas, na verdade, ela durava 2 semanas a festa, e atraía assim muitas pessoas
pessoas do Vêneto inteiro, tá bom? Pessoas do Vêneto inteiro, mas também pessoas de outros países. No entanto, a festa das Marias também causou, é claro, grande agitação ali, algumas intrigas, porque muitas vezes acontecia que as meninas prestes a se casarem eram cortejadas por outros homens e aí dava encrenca, né? Além disso, o sorteio das Marias causou amargos atritos entre as famílias, tanto entre os pobres, que em caso de derrota protestavam, né, pela falta da vitória. Poxa, casar a filha com uma família rica era algo que não acontecia assim todos os dias. E como eu também, entre os ricos, muitos ricos, por exemplo, não queriam assumir os altos encargos econômicos esperados ali. Assim, as meninas reais, né, foram gradualmente substituídas por estátuas de madeira. Então, para acabar com esse problema, substituíram as mulheres pelas estátuas de madeira, chamadas de a Marie de Tola ou Maria de Taula, enfim, em Vêneto, né? Maria de Tola ou Maria de Taula, que significa as Marias de Madeira. Elas eram vestidas assim, enfeitadas com joias, mas ao contrário de seus contrapartes, né, humanos ali, não recebiam dote e no final da festa o enxoval certamente era devolvido para aqueles que tinham a posse legítima. Com esta nova abordagem, o festival ele acaba perdendo o prestígio que tinha, né, entre os vênetos, e a verdade é que a população começa a querer boicotar esse festival aqui, né? E em 1349 a República de Veneza teve de promulgar uma lei segundo a qual quem jogasse vegetais na procissão das Marias de Madeira seria punido com prisão. Isso, claro, obviamente ajudou a fazer com que a festa fracassasse ainda mais, né? Reduzisse ainda mais os participantes da festa. Nos últimos anos, a festa das Marias voltou, né, graças ao Carnaval de Veneza. Na verdade voltou, enfim, graças à vontade de recuperar a tradição. Já falei para vocês que hoje em dia, além de quererem recuperar a língua, ensinar nas escolas, também toda essa parte aqui cultural está sendo recuperada lá no Vêneto. Então ela volta e é integrada ao Carnaval de Veneza, e assim eles fazem hoje em dia uma reconstituição do festival original. Claro, não vão mais fazer esses casamentos, hoje não cabe mais, mas eles fazem essa reconstituição do festival original, durante o qual 12 meninas, né, durante o festival, né, 12 meninas desfilam em vestidos medievais e renascentistas na Praça São Marcos. E ao final do desfile, a mais bonita entre elas recebe o título, então, da Maria do Ano. Assim virou um festival onde a gente seleciona a mais bonita, que vira a Maria do Ano, né? Não tem mais essa parte do casamento, até mesmo porque ninguém mais aceitaria. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí as suas dúvidas, suas curiosidades a respeito desse vídeo ou de outros vídeos também. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, Strucon.